Moçada, nessa videoaula vamos corrigir aqui o exercício número 2. O exercício número 2 diz pra gente que o paralelogramo ABCD é determinado pelos vetores AB e AD. Então, ó, vamos dar uma olhada nesse paralelogramo. O paralelogramo, olha bem, observem os vértices dele. A, B, C e D, está aqui. É determinado pelos vetores AB. Olha aqui, quem é o vetor AB? É o vetor que começa em A e termina em B. A primeira letra que aparece é a origem, da onde ele começa. A segunda letra, onde ele acaba. Então, AB começa em A e termina em B. E é determinado pelos vetores também AD, começa em A e termina em D. Lembra que eu comentei com vocês que vetor eu posso carregá-lo para onde eu quiser, desde que eu não altere a direção e que eu não mude o tamanho desse vetor. Então eu vou pegar o vetor AD, carregar para cá, eu tenho o mesmo vetor, que é o BC. Se eu pego o vetor AB, que é esse que está aqui embaixo, e carrego ele para cima, projeto ele aqui em cima, eu tenho o vetor DC. Esses dois vetores eles têm o mesmo comprimento, sentido e direção. Então, com essas duas projeções que eu fiz, eu formo o paralelogramo. É dado para a gente que MN são os pontos médios dos lados DC e AB. Se eu pego o lado DC e corto ele no meio, eu tenho o ponto M, que é o ponto médio. Se eu pego o lado AB e corto ele no meio, eu tenho o ponto N. E o N divide o AB em duas partes iguais. Diante disso, complete as seguintes afirmações, as seguintes sentenças, né? Vamos lá. Eu quero somar o AD mais o AB. AD é o vetor que começa em A e termina no D. Então, você precisa procurar aonde está a letra A e a letra D. E pegar esse vetor, ó. AD. Esse é o vetor AD. Carrega ele para lá. Carrega ele do jeitinho que está aqui. Agora o AB. Vamos procurar onde está a letra A e a letra B. Letra A está aqui. Letra B está aqui. O vetor AB é o que começa no A e termina no B. Então, eu carrego para lá também. Nesse caso, é mais fácil fazer pelo método do paralelogramo. Por quê? Porque eu coloquei origem junto com origem. Origem com origem, método paralelogramo. Lembra o que eu tenho que fazer, rapaziada? Projetar. Projeto o vetor AB aqui. Projeto o vetor AD. Projetar é carregar ele igualzinho. Está aqui. Projetando pelo método do paralelogramo, eu pergunto para vocês, quem é o meu vetor soma, o vetor resultante? É a diagonal do paralelogramo. Esse é o vetor soma. Então, aqui eu tenho o AD. Aqui eu tenho o vetor AB. E esse carinha que a gente colocou de azul vai ser o meu AD mais o meu AB. Se você olhar lá, que ponto que é esse? O C. Então, o AC é o meu vetor resultante, ó. É o que começa no A, ó, origem no A, origem com origem, e termina no C. Vamos para a letra B. Eu quero o vetor BA com o DA. Agora, observa que o exercício pediu para a gente aqui o BA. BA é um vetor que começa na letra B e termina na letra A, no vértice A. Aqui eu não tenho o BA, eu tenho o AB. Ó, começa no A, termina no B. Esse carinha é o AB. Mas eu não quero o AB, eu quero o BA. Então, como que eu faço? Basta inverter a ordem. Se eu trocar o sentido, eu passo a ter o vetor BA. Ó, esse aqui é o vetor BA. Começa no B e termina no A. Não é o AB mais. Então, aqui está o BA. Vamos olhar quem é o DA.
DA é um vetor que tem origem na letra D e extremidade. Extremidade é seta na letra A. Aqui eu tenho o AD. Esse vetor aqui é o AD. Só que eu não quero ele, eu quero o DA. Então, na verdade, é só eu inverter o sentido dele. Se eu inverto o sentido desse vetor, eu passo a ter o vetor DA. Tá aí. Mas percebam, rapaziada, que aqui fica meio complicado de eu aplicar o método do paralelogramo, porque quando eu fiz isso, passou a ter o quê? Extremidade com extremidade. O método do paralelogramo, ele diz que a gente tem que colocar origem com origem. Então, aí como que a gente pode resolver esse exercício? De forma que a gente caia aqui dentro, utilizando essas letras aqui. Eu poderia carregar esse vetor aqui, ó, para essa parte aqui de baixo e colocar extremidade com quem? Com origem e aplicar o método do triângulo. Só que aí eu ia perder esses vértices aqui para colocar como resposta. Então, olha a sugestão que eu apresento para vocês. Eu não quero sair daquele plano, eu não quero sair dentro daquele paralelogramo, para que eu consiga apresentar uma resposta usando os vértices. Aqui está as informações do paralelogramo, eu quero o meu vetor BA, só que quando eu pego o meu vetor BA e coloco junto com o DA, o que não pode acontecer é isso, ó, extremidade com extremidade. Mas lembra que eu comentei na primeira videoaula com vocês que o vetor BA pode ser o mesmo que o vetor CD. Aqui eu tenho DC. Mas se eu inverter a ordem, eu passo a ter o CD. Eles seriam os mesmos vetores? Ah, é verdade, professor. Esse aqui é apenas um vetor dos infinitos vetores. Sim, que possuem a mesma direção, sentido e tamanho. Então, aqui, ó, eu vou pegar o vetor BC, vou inverter a ordem desse vetor, então ele fica CD, tá aqui, ó. DC começa em D e termina em C. O CD começa em C e termina em D. Esse vetor aqui, todo mundo concorda que é o mesmo que o BA? Tem o mesmo tamanho, está no mesmo sentido e tem a mesma direção. Então é um representante, são vetores equipotentes. Então agora vamos pegar o próximo, o DA. Olha o DA aqui. Agora sim eu posso aplicar a regra do paralelogramo. Ó, um cano onde a água entra, vem até aqui. A água para aqui, entra nesse cano e termina aqui. Pergunta aí para você, método do triângulo ou do paralelogramo? Do triângulo, porque aqui eu tenho extremidade junto com origem. Então é só fazer um triângulo, não precisa projetar nada. Colocando origem com origem, extremidade com extremidade. Aí olha a resposta, CA. Então o vetor CD é o mesmo que o vetor BA. Quando eu somo ele com o vetor DA, eu encontro o vetor CA. Toma cuidado, não pode pôr AC, ó, origem, C, onde ele começa, A, onde ele termina. Tá aí a resposta. Então, aqui eu tenho como solução CA. Vetor, ó, tem que colocar uma seta aqui. Vamos para o C. Eu quero o AC menos o BC. Aí você pode se perguntar assim: ô professor, mas você me ensinou a fazer continha de menos com vetores. Mas lembram de uma coisa. Esse menos só está indicando que eu preciso trocar a origem com a extremidade do meu vetor. Por exemplo, se eu tenho aqui um vetor AB, se eu trocar a origem desse vetor aqui, esse aqui é o AB. Se eu fazer isso aqui nesse vetor, ó, troquei a origem.
Antes ele começava em A e terminava em B. Agora ele começa em B e termina em A. Quando eu faço isso, na verdade, eu estou só invertendo a posição do vetor. Então, quando tiver um sinal de menos, é a mesma coisa de você fazer isso, ó. Passa o menos para mais e inverte aqui, ó. Invertem a origem com a extremidade. Então, o vetor BC é o mesmo que o vetor CB. Então, para trocar o menos, eu faço uma operação de mais. Então, vamos resolver isso aqui, ó. Vamos observar. Eu tenho aqui o vetor AC. O vetor AC é esse carinha aqui, ó. Começa em A, termina em C. Esse aqui. Carrego esse vetor para cá. Do mesmo jeito, ó, sem mudar nada. Eu quero agora somar. Então, quando for uma conta de menos, eu faço virar uma conta de mais, invertendo a posição dos vetores. Eu quero somar com o BC. O BC é esse aqui. Só que não quero o menos BC. Eu vou somar com o CB. Quem é o CB? É esse mesmo vetor, porém, em vez da extremidade estar aqui, eu coloco a origem aqui e a extremidade para cá. Então, ó, esse é o BC, o CB é esse carinha aqui, ó. Tá vendo? Trocou. Quem era origem, virou extremidade. Quem era extremidade, virou origem. Que método que eu vou aplicar aqui, ó? Extremidade está junto com origem. Método do paralelogramo ou método do triângulo? Ah, professor, aplicar o método do triângulo. O método do triângulo é esse daqui, ó. Qual que é o caminho mais rápido? Eu ir de A para C e de C para B? Ou eu juntar o A no B? Você juntar o A no B. Então, aqui é o vetor AC, aqui é o CB, e aqui eu tenho o AC mais o CB. E lembra que AC mais CB é a mesma coisa que o AC menos o BC. Esses dois vetores aqui, quando eu troco origem com extremidade, é a mesma coisa de inverter o sinal deles. Agora o último aqui, o D. O AN mais o BC. Olha o que tem aqui. Vamos procurar o AN. O N está aqui, o A está aqui. AN é o vetor que sai do A e termina no N. Então, esse é o meu AN. Está aqui. Agora, vamos descobrir quem é o meu vetor BC. É o que começa no B e termina no C. Ah, então ele já está até pronto aqui, ó. Esse é o meu BC. Aí eu posso carregar esse meu BC para cá, ou eu posso carregar o meu BC para cá. Só que se eu carregar o meu BC para cá, o B vai ficar junto com a letra N. E se eu carregar o BC para o vértice A, o B vai ficar junto com A. Mas eu consigo criar um outro vetor. Observa aqui, ó. Vocês concordam comigo que o vetor BC, eu posso carregá-lo até aqui, até essa parte? Então, o vetor BC é o mesmo que o vetor NN. Porque, ó, é a mesma direção. Ó, esse ângulo é igual. Eles têm o mesmo tamanho e eles estão no mesmo sentido. Então, em vez de usar o BC, eu vou usar o NN, para que as letras aqui se coincidam, ó. São iguais, são vetores equipolentes, é o que a gente comentou. Tem um conjunto infinito de vetores do BC. O NN é um desses aqui que é igual. Pus aqui. Que método que eu uso aqui? O método do triângulo, né? Porque eu tenho extremidade com origem. Usando o método do triângulo, esse é o meu vetor. Então, aqui é o AN. Esse aqui é o NN.
que é o mesmo que o BC. Usando o método do triângulo, eu obtenho como resposta o vetor AM. Então, essa soma aqui é o vetor AM. Espero que com essas videoaulas, pessoal, vocês tenham tido uma noção breve do que é vetor, para que eu possa aplicar tudo isso envolvendo uma velocidade, uma aceleração, e a gente possa dar uma avançada no nosso conteúdo. Um forte abraço para todo mundo. Fiquem com Deus.